Boa tarde, meus amores. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, né, com as nossas aulas online, tá certo? Então, hoje vamos ter a disciplina de ciências com o assunto a água. A gente sabe que a água ela está presente em quase todo o nosso planeta, certo? Ela é encontrada na hidrosfera, na atmosfera, no solo, no subsolo e também no nosso corpo, e no corpo de todos os seres vivos, certo? Então, a água, ela é um recurso natural, essencial e abundante, tá? Para a vida na Terra, certo? Então, a Terra, ela é constituída por uma extensa massa de água, correspondendo ao que a gente conhece como hidrosfera, certo? Então, vejam só, além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nosso corpo, certo? Então, permitindo-nos pensar que em falar de água é falar de sobrevivência, certo? Essa substância ela é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, tá? Ela tanto é importante para a nossa sobrevivência, como também precisamos da água para outras utilidades, certo? Como na produção agrícola, também é usada como um solvente universal, porque a água ela é chamada de solvente universal, tá certo? Então, a água ela é considerada um recurso inesgotável, quer dizer o quê? Que ela não acaba, certo? Mas, com tudo isso, desde que foi considerado um símbolo de riqueza, ela foi um pouco transformada em mercadoria, certo? Passou a também ser sinônimo de conflito. O mau uso da água, o desperdício no caso, né? Ela tem uma distribuição bem comum, responsável por criar conflitos em diversas regiões do mundo. Então, a água é um recurso, né, natural. Então, a gente vai observar um pouco mais sobre a água, tá certo? Então, vejam só. A água, ela é essa substância encontrada no nosso planeta. Ela é encontrada de 3 formas, tá? Na forma sólida, na líquida e também gasosa, o que se caracteriza por ser formada por 2 átomos, tá? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá certo? Então, a fórmula da água, ela é mostrada dessa forma aqui, ó, H2O, certo? Porque esse H significa 2 átomos de hidrogênio, certo? E o O significa um átomo de oxigênio, que são os gases necessários para a nossa sobrevivência, ok? Continuando, essa substância ela é essencial para a vida do nosso planeta, uma vez que faz parte da composição do corpo dos seres vivos e também atua nas diferentes reações que ocorrem nesses seres. A água do planeta, vamos falar agora sobre a água no planeta. Então, nós habitamos o planeta Terra, tá? Também conhecido como planeta Água. Essa denominação, ela deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície terrestre ela é coberta por água, correspondendo a aproximadamente 1 bilhão e 400 quilômetros de metros cúbicos, tá? A Terra ela é constituída por água em 3 estados, como eu havia falado, que são líquido, gasoso e sólido. A gente observa aí nesse gráfico a distribuição da água no planeta. A gente pode observar que essa parte que está mais em destaque, no caso esse roxo, é a quantidade de água doce que a gente tem para nosso consumo, tá? Vamos dizer aí, o primeiro círculo, esse aqui. Esse círculo aqui, ele é o nosso planeta, tá? E ele é formado todo por água, certo? Aliás, quase todo, né? Mas a parte própria para o consumo do ser humano é só essa aqui,
certo? Então, são 2,5% de água doce que é própria para o consumo humano, tá certo? Toda essa parte que a gente viu, o verde, né, no caso, essa aqui, a gente observa que é 97,5% é de água salgada. E onde é que a gente encontra essas águas? Nos mares, nos oceanos, certo? Então, como eu havia falado no gráfico, 2,5% é de água doce e 97% de água salgada, tá? Então, essa água salgada, ela só pode ser utilizada dependendo de um processo que tem, certo? Mas até agora não foi descoberto totalmente ainda estão trabalhando. Por quê? Será que a água doce vai acabar? A água doce, ela tem uma boa parte dela que está poluída nos rios. E como está poluída, ela não vai ser daqui a, vamos dizer, alguns anos, há muitos anos, né? Ela não vai estar própria mais para o consumo dos seres humanos, dos seres vivos, certo? Então vejam só. Primeiro, é preciso ressaltar que nem toda água doce ela é potável. Não é toda água doce. Então, não é porque é água doce que ela serve para a gente tomar, certo? A gente, seres vivos, a gente, seres humanos, principalmente, precisamos tomar água potável. O que é a água potável? A água potável é aquela livre de todo tipo de contaminação. A gente não pode chegar num rio ou num lago e tomar a água, que aquela água não está pronta para o nosso consumo. Ela tem que passar por um processo de limpeza para ser retirada dela todo tipo de bactéria, né, de vírus que há nela, certo? Então, a água de fácil acesso, como de rios e lagos, não é necessariamente de boa qualidade, tá certo? Para que a água seja considerada potável, ela precisa estar livre de contaminação. Por isso que a gente tem, né, órgãos responsáveis pela limpeza da água, como é a nossa Compesa, certo? Antes de chegar nas nossas torneiras, essa água passa por um certo tratamento, certo? São utilizados nela vamos dizer assim, algumas químicas, né? Para que matem todos os vírus, todas as bactérias, para que elas possam chegar até as nossas torneiras. Então, vamos continuar. A água, ela tem um ciclo, tá? Esse ciclo é a reposição de água doce no mundo e só é possível devido a esse ciclo, certo? O que quer dizer ciclo da água? Corresponde a um conjunto de transformação da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Aí, no caso, durante esse ciclo da água, ela pode ser encontrada de diferentes estados físicos. A gente viu que a gente pode encontrar água nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Mas a partir do momento que a água começa o ciclo, então ela já vai começar a circular em outros tipos de estados físicos. Vejam só, a partir do ciclo da água, como a gente vê aí, a gente vê a evaporação, a condensação, a gente vê que cada um desses desenhos aí está informando como é o ciclo da água, tá? Quando a água está evaporando, é quando o sol está muito quente, né? Que aquela água dos rios vai subindo, né? Então, quando está muito quente, a água do sol, a água do rio vai esquentar, vai evaporar, né? Vai para as nuvens. Quando a gente vê aquelas nuvens bem escuras, é porque está acontecendo o quê? A precipitação. Aí aquela nuvem não vai aguentar tanta da água e vai acabar chovendo, certo?
Então a água está em constante transformação naquele ambiente, certo? Aí ela passa por esses 3 estados de acordo com as condições do ambiente, tá? Em cada mudança de estado ocorre um processo diferente. A condensação, né, que é a água que passa do estado gasoso para o líquido. A solidificação, que a água ela passa do estado líquido para o sólido. Temos também a fusão, que é aquele estado do sólido que passa para o líquido. E temos a vaporização, que é a água quando ela passa do estado líquido para o gasoso, que é nesse caso aqui que vocês estão vendo nessa setinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Nessa aqui, vocês estão vendo que aqui a água está subindo, porque deve soltar muito quente. Então, ela está indo para as nuvens, certo? Então, temos também a sublimação. A sublimação, ela passa diretamente do estado sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Continuando. A gente sabe que a água, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem que utilizar a água para satisfazer as necessidades do nosso corpo também, né? E para outras atividades. Vejam só, quando a gente vai cuidar nos nossos afazeres da casa, a gente vai lavar roupa, né? A gente vai lavar louça, né? Às vezes a gente precisa lavar a casa, lavar o banheiro, tudo isso a gente está utilizando a água, certo? Então, como a água, além de ser essencial para a sobrevivência dos seres vivos, ela também é utilizada para outras atividades importantes ao desenvolvimento de uma sociedade, certo? Então, segundo a Secretaria do Ministério do Meio Ambiente, o uso da água pode ser classificado de 2 formas, que é o uso consultivo, que corresponde ao uso direto da água, que é afetando a quantidade de água disponível, quando ocorre no abastecimento humano, tá? Na disseminação de animais ou na irrigação, entre outras atividades. E temos também o uso não consultivo, que é aquele que corresponde ao uso direto da água, afetando a qualidade da água disponível, como ocorre no uso de determinados lazeres, na navegação e na geração de energia. Então, até para energia a gente precisa de água, porque as hidrelétricas elas funcionam através da água, certo? A gente utiliza a água também para preparar alimentos, para a higiene do corpo, a produção de energia hidrelétrica, a irrigação de plantações, fabricação de alimentos, remédios, bebidas, né, na produção industrial, na irrigação do solo, na limpeza, como eu tinha falado, de roupa, de louça, né? A gente precisa de água para tudo, certo? Então vejam só, já que a gente precisa tanto da água, né? Por que a gente não ter uma prevenção para a gente cuidar da nossa água, né? A gente sabe que a disponibilidade de água está cada vez mais reduzida no mundo. A gente observa que até a Compesa, que é o órgão responsável em distribuir águas para as casas, elas têm aqueles dias de mandar água para as casas. Não é todos os dias que a gente tem água na torneira, né? Tem casas ainda que tem, graças a Deus, mas tem casas que passam dias sem chegar água. Por quê? Eles estão fazendo racionamento de água. Porque o caso da água no mundo é crítico. Porque os rios estão muito poluídos, tá? Então, eles têm que manter esse processo de desligar a água para que eles possam economizar, tá bom? Então, esse é um dos problemas associados aos recursos hídricos, né? Hídricos quer dizer que vem de água, tá bom? Então, vejam só, preservar a água é fundamental para a manutenção da vida e especialmente das gerações futuras, porque futuramente, né, como a água está em casos críticos, né,
E como fica a geração futura, né? A gente tem que pensar no futuro. Então, para isso, a gente precisa o quê? De muitas ações que possam realizar como objetivo, é poupar os recursos hídricos, tá? Não delegando essas funções apenas ao governo ou órgãos e instituição, mas sim uma mudança de hábito. Que a gente, como sociedade, a gente tem que ver que a gente somos culpados, né? A gente tem que ter alguns cuidados para que a água não se polua mais do que ela já está. Porque senão futuramente, como é que vai ficar a nossa geração? Certo? Então a gente tem que ter alguns métodos, né? Temos que mudar alguns hábitos. Por exemplo, a gente precisa tomar banho. Todo mundo precisa tomar banho, né? Tem a nossa higiene pessoal. Mas a gente pode tomar banho e não ser demorado, desligar a torneira quando a gente for se ensaboar, né? Não jogar lixo nos vasos sanitários, não jogar lixos em rios, certo? Também não usar sabão demais para lavar roupa, tomar banho, né? Porque quando a gente se ensaboa muito ou quando a gente ensaboa uma roupa, a gente vai precisar de mais água para poder tirar aquele sabão, né? Então, é bom evitar isso também. Também reaproveitar a água. Que tipo de água eu posso reaproveitar? Aquela que a gente lava roupa, né? A gente pode lavar uma calçada, a gente pode lavar um banheiro, né? Então, reaproveitar a água também é uma das formas que a gente pode preservar a nossa água, né? Para que futuramente ela não fique indisponível para o nosso consumo. Quando a gente for lavar calçadas, não lave com água da torneira, faça feito eu falei, lave com água de roupa, fechar a torneira enquanto está lavando as roupas, os pratos, né, a louça no caso, utilizar sabão ou detergente biodegradável, não jogar óleo de fritura ou resto de comida nas pias, certo? Aproveitar a água da chuva. Quando tá chovendo bastante, bota um lá, né? Já dá para lavar um banheiro, certo? Então a gente pode fazer, né, com que também essa água ela possa durar por muitos e muitos anos, certo? Também não jogar lixo nos rios. Para que jogar lixo nos rios? Para poluir uma coisa que é nossa. Então temos o direito, não é, a gente não só pode entregar essa obrigação aos governos, não. A gente também tem que fazer a nossa parte, cuidar da nossa água, tá certo? Então vejam só, o nosso assunto vai terminando por aqui, certo? E como sempre eu gosto de fazer, é deixar uma mensagem para vocês. Ter Deus não significa que não teremos problemas, lutas nem dores, mas significa que teremos solução para os problemas, vitórias sobre as lutas e a cura para as dores. Beijo e boa tarde.